Certo? Mas nós temos a alegria, né, e a gratidão a Deus e a liderança da igreja. Quem vem aqui na frente, assim como eu, sabendo que aqui na igreja local, o patamar, né, vamos dizer assim, está sempre subindo, no sentido teológico, no sentido de líderes. E é importante porque, né, Ricardo, Tom, cadê o Marcelo e mais outros irmãos que têm ajudado aqui nas pregações, e isso motiva a gente a melhorar mais, né? Não é isso, Yuri? Cada dia mais procurando conhecer mais aí a teologia, que é uma ferramenta importantíssima no nosso meio. Como batista, né, nós não abrimos mão dessa ferramenta, mas também nós preocupamos muito com a direção e a ação do Espírito Santo. E o Wesley já orou nessa manhã. Só eu me ajeitar com esse tablet. O dia dos pais está chegando, né? Eu acho que tem alguma coisa chegando para mim aí, um tablet mesmo, né? Alguma coisa legal, né? Alguma coisa mais prática. Apesar que a nossa idade já não gosta muito disso, mas acho que faz necessário, tá certo? Então, aqui nessa manhã, agradecendo a Deus pelo tempo aqui, vamos procurar ser rápidos. Nós temos bastante texto, o nosso irmão Emanuel vai estar sempre projetando aqui na NVI, para que eu e você possamos entender. Como nós gostamos de bastante temas bíblicos e aprofundamos como batista, eu gosto principalmente da área que eu atuo na igreja, que é no ensino e também na oração. Mas tem uma que é a questão escatológica, que nós não falamos muito, mas eu sou um fã. E até o Tom já alinhou comigo alguma coisa, né, para a gente fazer aí um podcast, alguma coisa assim, Marcelo. Não é isso? Mas não rolou ainda. Mas eu gostaria, sim, futuramente, com o pastor, alinhar isso para a gente trabalhar em vários temas importantíssimos dos tempos que nós estamos vivendo, até porque você precisa ter uma cronologia escatológica na sua cabeça, alguém perguntar para você. Embora são várias linhas, e é importante sim. Mas o tema nessa manhã, como eu falei para os irmãos, que eu gosto também, atuo na igreja, que é a oração. E o tema aqui é orai uns pelos outros. E o nosso texto básico está lá em 1 Pedro 4, só versículo 7. Nós teremos bastante versículo aqui nessa manhã. Eu vou ler aqui com vocês. O fim de todas as coisas estão próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Então, esse vai ser aqui nessa manhã a questão da sua atenção. Só que nós queremos falar de uma oração do qual de intercessão, do qual eu e vocês já estamos acostumados, mas não é oração destinada para os seus objetivos. Nós queremos nessa manhã, por isso que o tema vai dizer, orai uns pelos outros. Então vai ser o objetivo dos outros, dos irmãos, da igreja. Algo que nós vamos ver aqui nessa manhã, que talvez pelo grupo que nós temos aqui, pela nossa igreja nessa manhã, todos nós sabemos desse dever, desse compromisso da oração, mas da oração pelos outros é o que eu quero chamar a atenção, isso que Deus pôs no meu coração esses dias para falar com vocês. Todos nós, crentes, né, em Jesus, nós já conhecemos o valor e o poder da oração. Emanuel, Tiago 5, o versículo 16, principalmente a parte B vai dizer que é poderosa e ela é eficaz, tá certo? Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Não sou eu que estou dizendo, não é as pessoas que estão dizendo. A palavra do qual o César, dando aula nessa manhã, destacou todo momento. É a nossa importância, a voz de Deus. Então, quem está dizendo para nós que tem força e é poderosa, eficaz, não são os pentecostais, não são as irmãs do coque. É aí, poderosa e eficaz. Então, meus irmãos, aqui nós vamos aprender mais um pouco e relembrar aqui com o grupo que nós temos aqui nessa manhã, tá certo? Sabemos também que a nossa forma de comunicar diretamente, pessoalmente com Deus. É a oração, é direto do trono, é direto com Deus, é direto com a presença, direto pela fé, e nós vamos ver também, do qual eu e você já conhecemos, já aprendemos, já ouvimos, já
Na verdade, a igreja local, nós entendemos que a oração não se discute mais. Não é mais o método, não é mais criar métodos. A oração é esse pessoal, é você direto ao trono do Pai, direto no qual nós vamos ver aqui algumas questões importantes. Quando oramos, não é para Deus descobrir o que nós precisamos, né, nessa introdução. Lá em Mateus, Emanuel 6, o versículo 8, ele vai falar das suas necessidades, tá certo? Não sejam como eles, as pessoas que não têm fé em Deus, que não caminham com Deus. Porque o nosso Pai, o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de me pedir. Então nós não vamos orar para Deus descobrir o que eu estou precisando ou o que o meu irmão está precisando. Essa é a relação da oração. Então Deus já sabe. E como Ele já sabe, Ele vai dizer que se trata de relacionamento. Esposa, esposo, filhos e pais. Enfim, nós temos relacionamentos, assim como é a oração com Deus. Mas nós oramos ao nosso Deus e Pai, e somente a Ele mais nada. Nós não precisamos de outro, nós não precisamos de buscar em situações filosóficas, em situações de faz isso, faz essa campanha, ou faz essa situação, cria uma forma mirabólica. Não, nós vamos direto. A oração é isso, é direto ao Pai, somente em nome de Jesus, que é o nosso único mediador. E na oração, então, que nós mantemos comunhão com Ele, Deus, e assim nós passamos a conhecer os seus propósitos. Então, todas as vezes que você ora, toda vez que você busca a presença de Deus, você está diretamente ligado ao trono. Isso aqui, como o nosso pastor diz, é algo para crentes, é algo para a igreja. E quem nessa manhã aqui aí não se sente como igreja, é algo que você vai passar a entender que essa situação de estar ligado direto no trono, e quando você fecha seus olhos, ou com os olhos abertos, mas com toda a reverência, com quebrantamento no seu coração, você vai estar ciente e consciente que você está falando com o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Amém? Aqui nós não temos como discutir esse assunto. Para nós aqui é algo já é concreto. Eu e você temos todas as condições de entender isso aqui. Mas temos alguns aspectos da oração. A oração na intercessão, né? No momento que nós oramos, nós podemos ter um momento de, lá em 1 João 1,9, de confissão de pecados. O Emanuel vai abrir para nós aqui ver a referência. São momentos de confissão, se confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e também para nos purificar. Essa também é um aspecto da oração. Nós temos também de ações de graças e súplicas, que está em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Essa é uma forma que eu e você já estamos acostumados também. E já em Tiago 5,16, vai dizer da intercessão. Ali nós vamos destacar esse ponto importante, que é o que nós queremos falar nessa manhã. E outros nós podemos citar: gratidão, louvor, adoração, quebrantamento. E aí vai dizer, Tiago 5,16, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, nós já lemos, para que sejam curados. A oração, então, ela tem a eficácia poderosa. Mas esse momento aí, do segundo momento, parte A, vai dizer para que nós devemos orar uns pelos outros para que sejam curados. Então, essa é a intercessão. É muito fácil, falo de mim, imagino que os irmãos também têm essa facilidade de orarmos por nós, pelos nossos alvos, nossos filhos, nossa casa, nosso trabalho, a nossa igreja. É muito fácil. Mas quando se diz do dor do irmão, quando se diz dos propósitos dos irmãos, quando se diz da decisão dos irmãos, quando se diz da igreja, muitas vezes nós até não podemos dizer somos negligentes, mas nós vamos ver que Samuel, o grande profeta Samuel, vai dizer outra coisa. No final nós vamos ver isso. Mas quando nós nos prontificamos a orar pelos nossos irmãos, é essa posição de você se colocar como um intercessor diante de Deus em favor do outro, é um ato de amor. É um ato de amor. Então, é um ato de amor pelo próximo. O que eu quero que aconteça comigo, o que eu quero que aconteça com a minha casa, primeiramente, eu desejo aos meus irmãos. Tudo que você, a Bíblia vai dizer, tudo que os homens, que tudo que você quer que os homens te façam, faça você
A Ele primeiro. Então, essa é a regra, tá certo? Mas eu quero destacar isso, chamar a atenção, que a partir de hoje, se você tem feito isso, continue, aumente a sua intercessão pelo seu próximo, aumente a sua intercessão pela sua igreja. Enfim, nós vamos ver aqui alguns pontos importantes. E é isso que eu quero falar aqui nessa manhã, que a oração pelo seu próximo, ela é uma regra que deve ser geral na sua casa. Deve ser de uma forma diária. Deve ser quando nós encontramos também, nós vamos ver aqui. E pela família dos irmãos, pelo negócio dos irmãos, pelos filhos dos irmãos, como nós queremos ver os nossos irmãos prosperando, crescendo, pelo chamado ministerial dos irmãos. E assim, como eu falei para vocês, que Samuel vai dizer longe dele, não orar por Israel, longe dele, porque ele estaria pecando. 1 Samuel 12, 23, Emanuel. Samuel, então, considerava negligentes quando ele não intercedia. É um ato de pecado quando somos negligentes. Veja a importância que Samuel dá ao assunto. Longe de mim que eu esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por quem? Por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho bom e direito. E assim, o grande profeta, até por mim considerado, depois de João Batista, o maior. Que Jesus falou que João Batista é o maior. Então, não se discute, tá certo? A minha opinião aqui é que ele fica em segundo. João Batista, o precursor, naquele que preparou o caminho, e foi o maior profeta, não se levantou e não vai se levantar maior que João Batista. Então, meus irmãos, está aí. Aqui está um cenário do qual eu e você já sabemos, relembramos nessa manhã, e aqui eu trouxe essa questão do Samuel para chamar a atenção sua. É negligência, é pecado quando nós deixamos de orar uns pelos outros. O nosso pastor, ele sempre diz aqui que todas as vezes na casa, com seus filhos, esposa, nossa irmã, ele se reúne e várias famílias, todas as famílias, de uma forma rotativa, é alvo das suas orações. E você sente isso? Eu sinto. Nós sentimos essa cobertura, nós sentimos a mão de Deus direcionando a igreja, a nossa casa, tá certo? E depois, no final, eu vou dar aqui um relato do que aconteceu sobre isso, quando pessoas se dispõem a orar pelo seu próximo. Então, 3 questões rápidas que nós vamos falar aqui nessa manhã. O porquê devemos orar, tá certo? Quando nós devemos orar e como devemos orar. O porquê, então, porque é obediência à palavra, como nós vimos aqui, né? Sendo ela a nossa única regra de fé e prática. E nós já lemos o versículo, nós devemos orar uns pelos outros, é uma ordem para que os irmãos sejam curados. E essa cura aqui não é só física. Você observa os seus irmãos muitas vezes fisicamente, que precisa da sua oração, mas emocionalmente. A questão emocional, espiritual, ela é pesada também, porque de uma forma emocional, quantos nossos irmãos e amigos e conhecidos estão passando por depressão? Emoção. Espiritualmente, quantos estão fracos e que confundem ainda Golias com Davi e com Sansão? Espiritualmente. Estou trazendo algo simples para vocês. Vamos dizer, então, de escatologia. Vamos dizer, então, de tantas questões importantes do nosso meio, que as pessoas do nosso meio, muitas vezes, não estão com esse interesse. Então, nós devemos orar para o crescimento espiritual, e devemos orar, então, para a cura dos irmãos fisicamente, que é algo que está acontecendo, porque isso é emocional. Se o espiritual não está legal, o físico vai sentir, e aí muitos dos nossos irmãos têm passado muitas dores físicas, e é triste, né? Eu e você, nós estamos aqui tranquilamente. Quando você passa em frente, o renascentista, ou então os hospitais, eu não gosto de jogar para lá. O pastor fala que passa orando, estou aprendendo com ele, mas eu não gosto de jogar porque lá dentro, quem está lá, quem está próximo ao pronto-socorro, você vai ver a dor, a tristeza, a luta que é quando as pessoas estão passando, né? Lutas. Lá em Filipenses 4:6, vai dizer que eu devo apresentar diante de Deus. Não ande ansioso, mas vocês estão falando ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, por meio da oração, apresentem. Apresentem diante de Deus com ações de graça e súplica os pedidos a Deus. E aqui os pedidos a Deus é os pedidos pelos seus irmãos. Então é importante, então você, no seu relacionamento aqui como igreja, como comunidade, você está bem atento com os irmãos, porque muitas vezes não é necessário ele falar para você, não é necessário o Brito falar para mim o que ele está passando. Né? Em alguns momentos, lógico que tem que falar, porque eu também não vou saber.
mas muitas vezes eu não tenho tanta intimidade com você, mas logo eu posso perceber os jovens, os adolescentes, as famílias, e aí eu passo a ter essa função de intercessor. Eu devo apresentar diante de Deus os meus pedidos. Ponto. Aqui nós sabemos disso. Então, por que nós devemos orar? Porque o Senhor Jesus, aqui nós vamos trazer um exemplo, o Senhor Jesus é o nosso modelo. Ele orou, então, uns pelos outros. Nós devemos orar pelos outros. Ele ora por Pedro, Lucas 22, 31 a 32. E ele vai orar também, enquanto o Emmanuel coloca, ele vai orar também pelos seus discípulos, que é João 17, 20, e por nós. E vai dizer, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo, é isso, é com vocês. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortalece os seus irmãos. E graças a Deus que Pedro converteu, né? Orei por você. Então, Jesus, dando o exemplo, ele ora por Pedro, porque ele sabia das suas lutas, das suas dificuldades. E pelos seus discípulos e por nós. João 17, 20. Emmanuel. A minha oração não é apenas, Jesus continua, não é apenas por eles, né, pelos discípulos ou pelos seus seguidores da época. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, eu e você. Somos alvos da intercessão. Este mesmo Pedro, então, nos orienta também que nós devemos seguir os passos de Jesus. 1 Pedro 2, 21. Ele vai orientar, se Jesus orou pelo próximo, eu e você nós devemos orar pelo próximo. Por isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Vocês devem seguir os seus passos. Somos chamados, então, para ser sacerdotes. Sacerdócio real. Sacerdócio do rei dos reis. E o sacerdote, como o antigo sacerdote na lei, ele se colocava diante do Senhor em favor da igreja, em favor de Israel, e apresentava o sacrifício. Então, como sacerdócio na nova aliança, não é necessário eu ser um pastor ou você seja um pastor. Tem que ser, tem algumas funções importantes, mas todos nós temos essa função. Você já pensou nisso? Que você tem essa função? Porque muitas vezes você destina para o líder da oração, você destina para sua esposa ou esposo, você destina para o seu pastor, para o seu líder, e você esquece que você também tem. 1 Pedro 2,9, vai falar, Emmanuel, que somos chamados para esse sacerdócio diante de Deus. E nós temos esse compromisso hoje para com todos os nossos irmãos. É responsabilidade, sim, dos líderes, mas também de toda a igreja. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes. Aí vai continuar, que nós conhecemos o versículo, né? Nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daqueles que chamou das trevas para a sua grandiosa e maravilhosa luz. Mas está aí, reino de sacerdotes. Sacerdotes tinham uma função importante. E ele se colocava perante Deus, levando o sacrifício do povo. E hoje, quantos dos nossos irmãos têm necessidades e muitas vezes, ao invés de nós orarmos uns pelos outros, apontamos. Não é isso? Apontamos. Está errado, nós estamos errados quando fazemos assim. Martinho Lutero, reformista, ele, né, um grande reformador, um deles, o principal, vamos dizer assim, o destaque, ele já tinha esse entendimento. Ele ensinava que todos nós tínhamos condições de ser esse intercessor. 1 Timóteo 2, de 1 a 2, Emmanuel. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações e intercessões, ações de graça por todos os homens. Mas antes de tudo ele pede, até aí mesmo, até só o versículo, vamos ler só o primeiro aí. Então Paulo vai estar trazendo essa orientação e Martinho Lutero, o reformista, dizia, ele entendeu isso porque era algo no seu contexto que era destinado só para o clérigo, só para os grandes nomes, as pessoas, né, os líderes da igreja, do qual se achavam que eles eram super-heróis, super-crentes, super-pessoas, dotados de um poder extraordinário, que só eles poderiam chegar diante de Deus como sumos sacerdotes, como um grande líder, e podiam orar em favor da congregação. Não. Lutero, na Reforma, ele traz isso também. E nós já entendemos isso. Não é necessário. Quando você vai para a lista de dons, cadê os nossos irmãos para me ajudar os teólogos? Tem lá o dom da oração? Não tem. Quem é leitor da Bíblia não vai achar dom da oração. Lógico que Deus vai levantar pessoas, né, para liderar os seus ministérios, mas não é dom. É algo para a igreja, para crentes. Ponto.
Então, porque devemos orar, está aí. Jesus é o nosso exemplo. Sabemos que essa função, responsabilidade nossa, é para nós orarmos. Então, é algo que nós deve chamar sua atenção nessa manhã. Adiantando aqui mais um pouco, então, quando nós devemos orar? Sempre, em todo momento, orando e vigiando. Efésios 6, 18 vai dizer que esse deve ser, né, a postura do verdadeiro cristão. Tem que ter em sua mente o motivo de orar por todos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E isso em mente, vocês estejam atentos e vocês sejam perseverantes na oração por quem? Por todos os santos. Meus irmãos, então, quando? Sempre. Não há outro momento. De manhã, na nossa sala aqui sobre o Rei Asa, quando teve um momento de tranquilidade e paz, ele aproveitou para fazer uma reforma e construir e reforçar a igreja. Né? Reforçar ali Israel e Judá, né, as cidades. E aí nós entendemos, então, que não há momento. E quando nós percebemos que existe paz para o cristão nessa terra, é momento de estar mais atento ainda. É momento de orarmos muito mais pelos nossos irmãos. A igreja está passando um momento alegre, feliz. Pode saber que a guerra vai vir. A luta vai vir, o adversário não quer. O mundo não quer que a igreja viva assim. Está certo? Representamos risco para ele, porque outras famílias serão alcançadas. Então, o cristão verdadeiro tem que orar sempre. O motivo de orar por todos, para que nós possamos, então, ver a igreja toda crescendo. Quando nossos irmãos estiverem passando por provações, por lutas, né, já falamos aqui, isso acontece todo momento. Tem momento que os irmãos não passam luta, provações, passa. Atos 12, 5. Né? A igreja orava, né, uma vigília de oração por Pedro, quando Pedro estava preso. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente. Momento, então, de perseguição, momento de lutas. Nós, como igreja local, mas nós devemos lembrar dos nossos irmãos que estão na onde? Na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, que onde uma das pessoas, das mulheres, ela é executada se tiver apenas um fio, não é isso, Adriano? Um fio aparecendo, o marido tem condições de executar a mulher, não vai preso, não vai nada, só enterrar e acabou. Essa, muitas vezes, a igreja perseguida lá no Afeganistão, enfim, onde o Estado Islâmico reina, né? Pedro, então, estava enfrentando lutas, preso, a igreja orava, uma vigília de oração. E como resultado da oração, Pedro foi livre. E como resultado, então, da intercessão em favor dos nossos irmãos que estão passando por lutas, Deus vai trazer um livramento, tá certo? E Jesus, então, pede aos seus discípulos que vigiem com ele. Outro exemplo, Mateus 26, 38. Então, fique aqui comigo, Jesus vai dizer, vigie comigo. Jesus pede que há momentos de aflição. Há momento, como Ana, lá atrás, a mãe de Samuel, ela não tinha força para orar. Sua alma orava e os seus lábios apenas tinham força de movimentar. Então, Jesus, no momento do Getsêmani, ele vai dizer, a minha alma está triste profundamente. É uma tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Quando você percebe os seus irmãos, você liga para o seu irmão e fala, eu vou estar na sua casa, que eu percebi que você está abatido, a luta está muito grande, posso aí orar com você? É o que aconteceu com Jesus, chamando os seus amigos, os seus discípulos. Paulo também, ele pede ajuda. Lá em 2 Coríntios 1, 9 a 11, quando ele pede ajuda aos irmãos para que ele possa passar pelas lutas e as provações. Vocês serão... Será que é isso? 2 Coríntios 1, 9. Vamos lá. Isso. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Mas Deus, que ressuscita os mortos, nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança e que os continuará e vai nos livrar. E quando vocês nos ajudem isso, com as suas orações, e assim muitos darão graças por vossa causa. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo também pede no momento de dificuldade. Nós devemos orar uns pelos outros. Quando nossos irmãos precisam de tomar decisões. Assim, no seu dia a dia, você percebe que os irmãos precisam de decisões. Quando nossos filhos, né, vão tomar suas decisões, já está saindo da fase de adolescente para jovens, são tantas decisões, são tantos sonhos, e os pais também vão junto. Os pais que são presentes vão junto nesses sonhos, nessa ajuda, e aí nós queremos que dê tudo certo. Quantas orações lá em casa nós fizemos, né, para as decisões da nossa filha? Eu tenho certeza também que você faz, né,
Eu acho que o meu irmão lá do Sonopraça pediu para me colocar mais próximo aqui, não é isso, Luiz? Me desculpa aí, viu? Mas é falta de hábito, né? Preciso vir mais aqui em cima, né? Só um minutinho. Nós devemos tomar decisões importantes e assim também os nossos irmãos precisam experimentar a decisão que vem de Deus. Então nós buscamos a direção de Deus e nós queremos que nossos irmãos também consigam experimentar. Romanos 12, 02. Porque é triste quando nós tomamos decisões erradas. É triste quando nossos filhos tomam decisões erradas e eles não estão no nosso meio mais. E são poucos. Então nós pedimos a Deus por nós, mas principalmente como a mensagem nessa manhã, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa parte B que eu quero deixar com os irmãos. Porque é da vontade de Deus que nós, nossa casa, nossos filhos e vocês sejam abençoados. Então, quando nós vimos aqui momentos de lutas, provações, momentos de decisões, momentos de perseguições, nós devemos estar atentos ao que os nossos irmãos estão passando. E por último, aqui o último ponto, como fazemos isso? Como que nós devemos fazer dessa forma? Continuamente, diariamente, sem cessar. Nós não podemos abrir mão de orarmos uns pelos outros. Romanos 12, 12. Já vai pôr o som para mim aqui? Que legal. Vou ficar à vontade. Romanos 12, 12. Perseverem sempre, de uma forma eficaz, de uma forma diária. Em todo o tempo você deve ser persistente. De novo, Romanos 12, 12. Mas na verdade era 2 lá atrás, mas Deus sabe. Deus tá bom. Então, como nós devemos fazer isso? Agindo pela fé. E Hebreus 11, 1, nem preciso colocar, mas é certeza, é convicção. Quando você ora pela fé, através da fé, e você coloca o seu irmão diante de Deus, aí você está apresentando de uma forma eficaz. É um ato de fé orar. Esse ato de fé é quando você pede pela saúde, pelo irmão, pela casa dele, pelas decisões, pelas perseguições, pelas vitórias dos seus irmãos. E assim, quando nós pedimos pela fé, Jesus vai ensinar em Mateus 21, 22, na questão da figueira, ele vai dizer, Mateus 21, 22, o irmão já pôs Hebreus 11, obrigado, em tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Sabe por que nós não recebemos? Não é eu que estou dizendo, porque nós não cremos. Se cremos, então Jesus vai falar, atire essa montanha, sai daqui, vai lá, que você está me atrapalhando aqui, eu preciso passar aqui. Não é bem assim, mas Jesus falou que eu vou poder fazer isso. Né? Não vai orar por todas as figueiras que não está produzindo, não. Deixa lá que vai chegar o tempo dela, tá certo? Mas aqui Jesus, então, ele vai dar esse exemplo, que tudo que eu pedi eu tenho que crer, pela fé. O importante, então, como intercessor, é ser fiel a Deus também. Eu, como intercessor, nós devemos ser fiel a Deus. O Wayne Grudem, né, que é um teólogo e missionário americano, ele tem bastante livros, né? Parece que ele é calvinista, né, Raquel? Mas eu tenho um livro dele que chama Bases da Fé. Ele vai dizer que a oração e a santificação andam juntos. Então, a posição de intercessor não é só porque eu frequento, não é porque eu conheço a teologia. A posição é eu ser santo, eu ser separado. E eu preciso... me santificar diante de Deus, porque eu quero ver os meus irmãos bem, eu quero ver a minha igreja bem, eu quero ver os meus irmãos vitoriosos, eu quero ver os filhos dos meus irmãos crescendo, sendo bênção no reino, na sociedade, enfim, em todos os lugares, tá certo? Então nós devemos, além de orarmos uns pelos outros, nós oramos juntos com os outros, segunda-feira com Deus. Eu gostaria, meu sonho, que segunda-feira agora tivesse esse grupo aqui, cheio aqui, e cheio aqui. Amém? Quem vai me ajudar aí? Eu sei que alguns não podem, mas faz um esforço. Porque além de eu estar orando pelos outros, eu devo estar orando com os outros. Por isso que eu disse, percebe? Tem essa intimidade de perceber. Logicamente, você não vai conseguir com todos. Mas quando você vê eu aí cabisbaixo, quando você vê eu preocupado, me chama aí. Pode orar comigo sim, não há problema não. Mas é um líder de intercessão. A luta é 10 vezes mais, meus irmãos. Eu preciso de vocês me orando todo dia. Devemos orar juntos, uns pelos outros, e estarmos juntos. Na segunda-feira nós temos, só abrindo esse parênteses aqui, temos um momento da oração por você que não consegue vir, ou que você
de vez em quando aparece para me ajudar aqui, mas nós temos aquele momento que nós olhamos nos olhos dos irmãos, Brito, o que você está precisando? Qual é o seu pedido especial do especial? Sabe quando você vai no restaurante Michelin? Eu não fui não, mas se alguém for, e você pede o especial do especial, qual que é o especial da casa? R$ 1.800, mas tá bom. Mas dá o especial da casa? É esse aí. Quando eu chego para o meu irmão e falo assim, Rodrigo, eu já sei de cor o pedido do Rodrigo. Um deles. Não é isso? Já sei. Então, toda semana, nós somos incentivados a levar o pedido dos irmãos para casa, no sentido, né? Para orarmos uns pelos outros, tá certo? Já estamos, então, encerrando. É algo que eu e você sabemos muito bem de tudo que foi falado aqui nessa manhã. Quando nós estamos juntos, ele vai nos ouvir e atender. Mateus 18, 19, 20. Lembra que não é eu que estou tirando a minha ideia, não. Tudo que eu estou falando aí, a Bíblia está falando. É verdade também. Vamos dizer que se 2 concordarem na terra sobre qualquer assunto, vai pedir e será feito. A vocês por quem? Por Deus. Não é por mim, não é pelo líder, não é pelo pastor, não é pelo sacerdote, é por Deus. Então não é poderosa, ela é eficaz, a Bíblia diz. Se Deus vai atender, quando 2 concordam a respeito da salvação do pai do Rodrigo, o seu José, está concordado e nós oramos diariamente pela salvação dele. E é o tempo de Deus, a intercessão não é um passo de mágica. Né? Como eu dizia para vocês, um assunto que me aconteceu sobre essa questão da ação de Deus, só para nós, antes de concluirmos aqui, logicamente, cadê meu irmão Júlio? Está lá em cima, né? Cada um tem uma experiência, na mesma família, o mesmo problema, mas cada um tira a sua lição. Mas quando veio a notícia de uma morte de um dos nossos irmãos, eu orávamos para ele uns 10 anos, né, de oração ou mais. E tinha dia que eu falava, Deus, eu não sei se ele está vivo. Como é que eu vou orar para uma pessoa que já morreu? Eu não sabia, não tinha notícia, nós não tínhamos notícia dele. Mas aí veio a notícia da morte, e naquele momento do impacto da minha vida, da morte dele, eu fiquei preocupado, será que ele se salvou? Será que ele conheceu a Jesus? E aí Deus fala no meu coração, a intercessão, meu filho, você leva até mim, o resto é comigo. Eu que vou agir. A sua parte você fez. E, logicamente, eu não tive as respostas, né? Espero um dia encontrá-lo na eternidade. Mas isso me ensinou que muitas vezes você quer orar, você quer que aconteça amanhã na vida do seu irmão. Não, é o tempo de Deus. Mas o seu tempo, o que nós aprendemos aqui nessa manhã, é eu me posicionar como intercessor. Então, em favor dos meus irmãos. O que nós podemos, então, entender aqui nessa manhã e aplicar na nossa vida? Orar uns pelos outros vai exigir muito amor, muito esforço, dedicação. Mas quando nós conseguimos fazer isso diariamente, nós podemos confiar que Deus ele vai agir em direção à sua intercessão. Então, por isso que você começa, muitas vezes, uma intercessão e você desanima. Porque é uma guerra, é uma batalha, sabe? É uma guerra espiritual. O adversário nosso, ele vai tentar tirar de todo jeito a sua intercessão, porque tem a eficácia poderosa, como nós vimos aqui. Nós podemos aplicar, então, que nós devemos orar mais. Amém? Mais pelo seu próximo. Porque por nós, no meu caso, é diariamente. 3 vezes ao dia, como Daniel. E outros momentos. E de vez em quando você acorda pelas madrugadas ainda. Né? Não quero acordar, mas tem hora que acorda e você não sabe por que você não consegue dormir. Aí você vai para onde? Orar. Senhor, o Senhor me acordou, né? O que é que eu preciso fazer aqui? Para quem que eu vou orar? Por que eu vou orar, né? Então vamos orar juntos, reuniões, tá certo? Aproveite os seus ministérios. Aproveite os ministérios. Aqui seria uma palavra pastoral, mas aproveite os seus ministérios também para orar junto, ter esse momento juntos de oração e você vai poder sentir o drama do seu irmão. Então, por último, a oração de intercessão pelo seu próximo revela o que está no meu coração e no seu coração. Então, mais uma vez, a oração de intercessão pelo seu próximo, se você quiser escrever aí, né, quem tem a caneta aí, a oração de intercessão pelo seu próximo revela o que está no seu coração e o amor pelo seu próximo. Isso aqui não foi eu que inventei, não. Isso aqui foi, na hora que eu terminei, o Espírito Santo pôs no meu coração. Eu falo para você, mesmo que você não escreva, não esqueça isso. Vai revelar se você tem um amor pelo seu próximo. E
o que nós somos recomendados, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando eu amo meu irmão como a mim mesmo, eu oro por ele, no mínimo. Amém? Temos um cântico aqui, quer que eu canto? Cadê o Cadê o Lucas? Tem não. Tem não? Cadê o Lucas? Não vai ter? Eu ia cantar junto. Amém, meus irmãos? Eu consegui aí 10 minutinhos. Passei só 10 minutos, amém. Graças a Deus por essa manhã. Responsabilidade muito grande falar da oração, né? Eu já estou nessa caminhada aí já há um bom tempo. Tenho mais de 20 anos nessa questão da oração. E como igreja local, que a gente precisa é que a igreja local seja uma igreja 100% oração. Oração, intercessões pelo seu próximo. Então, nessa manhã, como eu, leve para casa, pensa nisso, né? Analisa muito bem a sua intercessão. Analisa se você tem orado de forma eficaz pelos seus irmãos, tá certo? Você pode separar momento do dia, você pode separar momento da semana. Mas o que não pode acontecer é abaixar a guarda, é você desistir de orar pelo seu irmão. Tá certo? Se Jesus recomendou para nós orarmos pelos nossos inimigos, não é isso? Ele recomendou. Você imagina pelos nossos irmãos. Tem que ser mais ainda. Pelos nossos inimigos, falando, Deus, me ajuda a suportar, né? Dá força. Porque se não dá força, vai dar problema, né? Se der força, a gente vai bater nele. Mas me ajuda a suportar. Não dá muita força, não, que senão eu vou esmagar e jogar na parede. Mas me ajuda, sabe? Aquele que me persegue no serviço, aquele cliente chato, né? Aquele funcionário, aquele gerente, me ajuda. Não dá força, não. Me ajuda a suportar ele, que Jesus recomenda orar por ele. Mas você imagina para o teu irmão que vai morar com você o resto da eternidade. Então você tem que fazer esse exercício aqui agora. Amar ele, ajudar ele, caminhar com ele, porque lá não vai precisar. Mas você imagina que você vai passar a eternidade. Feche seus olhos, nesse momento. Pensa um pouquinho aí sobre esse assunto. Como você tem orado pelo seu irmão? Como nós temos orado uns pelos outros? Pensa um pouquinho. Santo Deus e Pai, nessa manhã, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pela mensagem, ó Deus, de forma simples. Nós gostaríamos, ó Deus, que a ação do Espírito Santo seja infinitamente melhor de tudo aquilo que já foi falado aqui, tudo que nós já sabemos. Que esta ação transforme os nossos corações para que tenhamos realmente amor uns pelos outros. E assim nós vamos orar diariamente, constantemente, até que se cumpra na vida dos nossos irmãos a bênção, a prosperidade, a saúde, a libertação, a salvação, a alegria, o crescimento espiritual e tantas outras áreas que nossos irmãos muitas vezes estão sofrendo e nós não percebemos. E assim, ó Deus, muito obrigado. Fala no coração dessa igreja nesse dia ainda. Algo mais à noite também o nosso culto. Traga, ó Deus, em nós, para que possamos te adorar. Abençoa o Rodrigo, nosso irmão, que estará conosco também, trazendo uma mensagem que será bênção para nós, para os nossos corações, para a vida dessa igreja. E assim nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já terminamos. Antes de você sair, dá um abraço no seu irmão e fala assim: eu estarei orando por você. Eu quero ver aí, ó.